Gente, eu quero voltar a falar agora com a Thaís Travensoli. Ela vai falar sobre o caso do homem flagrado passando a mão numa criança de 8 anos. Apareceu no BG, aparece mais. Não tenha dúvida disso, né? A nossa equipe descobriu quem está por trás dessa imagem, desse ato covarde que você acompanha aqui no Balanço Geral. Thaís Travensoli tem mais informações. Chega mais, amiga. Jasson, nós sabemos quem é esse homem, a polícia também já sabe, ele foi identificado, inclusive intimado para se apresentar na Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais. Nós estamos acompanhando para saber se isso vai acontecer. E sabemos que tem familiares dele que neste momento estão assistindo essa reportagem do Balanço Geral, estão assistindo o BG e que podem, inclusive, orientar para que ele faça isso, para que ele se apresente. Não é a primeira vez que ele faz o que fez com essa menina de 8 anos de idade na loja, enquanto ela estava olhando brinquedos e o tempo todo com os familiares próximos. A nossa equipe descobriu, a nossa produção descobriu que ele já fez isso com outras vítimas. Vítimas que procuraram o Balanço Geral, que procuraram a RIC Record TV para denunciar, para pedir que alguma coisa seja feita. Nós produzimos mais uma reportagem, Jasson, e eu chamo a atenção de quem está assistindo o BG nesse momento, porque essa mulher vai contar para a gente. É uma mulher que depois de 30 anos resolveu conversar com uma equipe de reportagem para tentar fazer alguma coisa, para que ele seja punido, para que esse caso da menininha de 8 anos de São José, ele não fique esquecido, para que ele responda pelo que fez, pelos traumas que tem deixado em tantas crianças. Vamos conferir então a reportagem. A imagem absurda do constrangimento, do medo, um crime contra uma criança. A menina de 8 anos só queria olhar os brinquedos enquanto estava perto da família. O homem acaba com esse momento. Comete um crime. Depois que a imagem dele apareceu aqui no Balanço Geral, mais mulheres relatam que foram vítimas do homem que passou a mão numa criança dentro de uma loja no centro de São José dos Pinhais. Nós conversamos com uma das vítimas. A mulher, hoje casada e com filhos, não tem dúvidas. É ele quem abusou dela na infância. Ela e outra familiar foram vítimas quando tinham 6 anos de idade. Os abusos aconteceram no interior de São Paulo. Ele mostrava, né, a parte íntima para mim, para minha irmã, pedia para a gente tocar nele. Ele queria tocar nas nossas partes íntimas. Daí teve um episódio que eu acordei, tipo, suja, assim, só que eu lembro que a minha mãe na época perguntou se eu tinha feito xixi na cama, eu falei que não. Não sei, né, o que aconteceu, porque eu tava dormindo. E sempre era assim, quando ele tinha alguma oportunidade, né, quando não tinha um adulto perto, ele se masturbava pra gente olhar. E pedia pra gente tocar nele, ele tocar na gente, sempre foi assim. Daí foi eu, no caso, e a minha irmã. Na foto que todos os parentes têm acesso, ele aparece com a mesma camisa usada no dia em que passou a mão na criança em São José dos Pinhais. Segundo a vítima, boletins de ocorrência foram registrados contra o homem no passado, mas ele nunca foi preso. Anos depois do caso dela, outra menina da família também foi vítima quando tinha 6 anos. Depois de vários anos se passaram, aconteceu com uma sobrinha minha também, que na época ela tinha 5, 6 anos. Mesmo coisa, né, de tocar nele e ele tocar. Ele continuou. O caso envolvendo a menina em São José dos Pinhais fez a mulher lembrar de tudo o que viveu. Ela espera que desta vez ele seja punido, que outras crianças não tenham que passar por isso. Com certeza, ele tem mais vítimas. Não foi só essa menina na loja. O que eu peço, sim, né, que se tiver mais alguma vítima dele, que fale, né, que não tenha medo. Imagina, né, Thaís Travensoli? Então, pelas informações, essas coisas já vêm acontecendo há muitos e muitos anos. Eu digo sempre para você, apareceu no BG, aparece mais. Apareceu no BG, aparece mais. Esse tipo de gente não tem parada. Esse tipo de gente age uma, age duas, age três. Veja que agora na reportagem a Thaís Travensoli trouxe a informação de que já tinham feito um BO lá atrás. Thaís,
Essa mulher não chegou a registrar, a família dela não chegou a registrar boletim de ocorrência na época. Ela pretende trazer essas informações agora também para a polícia, para ajudar na investigação? Jason, essa mulher, ela registrou um boletim de ocorrência. Na verdade, a família registrou um boletim relacionado ao caso dela, mas segundo ela, nada foi feito. Ele continuou fazendo isso, os anos foram passando, as crianças da família sempre relatando que ele continuava fazendo, importunando, se masturbando, pedindo para mostrar o órgão sexual para as crianças, e realmente gerando um constrangimento, uma situação de humilhação. E o que se percebe, Jason, na fala dessa mulher é uma desacreditação, a pessoa desacredita que algo vai ser feito. Porque a criança diz para a família, olha, ele está fazendo isso, o fulano fez isso comigo. Aí a avó ou um tio, uma tia acaba dizendo, não, mas ele não faria isso, não, ele não quis fazer isso, deixa isso para lá, vamos deixar quieto. Então a criança acaba levando a situação, sendo abusada, sem comentar nada, sem acreditar que a justiça possa ser feita. Então no caso dela, ela registrou sim o BO, mas infelizmente nada foi feito. Para ela falar sobre isso, Jason, é muito difícil. Para ela contar para uma equipe de reportagem, mas como a gente viu nessa fala dela no finalzinho da reportagem, ela está fazendo isso na esperança de que ele pare. Esse homem, Jason, tem 3 filhos. Filhos adultos já, são 2 homens, 2 mulheres. A gente não sabe se os filhos têm conhecimento do que está acontecendo. Ele já é um senhor ali, né, entre 50 e 55 anos. Continua fazendo, não se importou com câmera de segurança, não se importou com os parentes dessa menina por perto. Então, o que ele é capaz de fazer? Se já estava fazendo isso há 30 anos, agora aconteceu o caso da menina. Será que está morando onde? Nós temos a informação que ele é morador de Curitiba. Será que permanece aqui ou já foi embora? Pode fazer outras vítimas? Por isso, a preocupação. Ele foi identificado e intimado a se apresentar. E o que me assusta, Thaís, doutora Márcia e você que está me ouvindo, é que eu tenho a impressão que ele mira aquele alvo e ele vai atrás daquele alvo. Se já fazia isso no passado, se fazia, se fez, se faz com crianças de 6, 7, 8 anos, ele mira aquele alvo. Eu fico assim indignado, com vontade de tacar-lhe taquaraço. Quando eu falo isso é moral, tá, gente? Não é nenhum tipo de agressão física, não. Porque é o seguinte, ele vai na inocência, a criança, ela tá procurando um brinquedo. Imagina o teu filho... Assim, imagina você numa loja, se coloque na situação dessa família. Na loja de brinquedo é época de Natal. É época de Natal. A família entra com a criança na loja para procurar um brinquedo, para procurar um presente, naquela inocência. É de deixar qualquer um indignado, né? Querer até fazer justiça, mas não se pode fazer isso. Tá? Tem que entregar nas mãos da polícia. Doutora Márcia Marcondes, foi feito um boletim lá atrás, doutora. Isso não pode ajudar agora? Sim, em termos de histórico. Sabemos que a nossa legislação melhorou muito nesses últimos anos, até a própria forma de ouvir essas crianças melhorou muito. Hoje temos essa escuta qualificada para as crianças, ou seja, é uma forma melhor delas serem ouvidas. A gente tem o primeiro empecilho, às vezes, que é a própria família, a própria mãe, não acreditar nessas crianças no primeiro momento, mas a partir desse momento que há essa história, importante sim que sejam levadas à delegacia de polícia, que vai ter o filtro necessário para trabalhar com isso. Agora, você estava falando, Jason, que parece que ele escolhe aquela vítima, exatamente isso que ele fez. Dentro da fantasia toda dele, isso também era estar em local público, a possibilidade de ser mais esperto, então, por não ser pego naquele momento. Isso tudo está dentro da fantasia dele. E, como já falamos ontem, já repetimos, esse ato ele fez e fará enquanto ele tiver acesso, de alguma forma, a crianças, naquele mesmo patamar em que ele escolhe, ou seja, crianças abaixo dos 9 anos, dos 8 anos, em que elas são com aquele aspecto físico, e isso que interessa. Agora, em momento algum, a gente pode dizer que ele, é doente, porque não é uma coisa que a gente tenha essa desculpa, não era mais forte que eu, não. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que é errado, tanto que, a partir do momento que ele toca a menina, ele se afasta e ainda dá uma olhadinha para ver se está em segurança. Então, ele sabe que é errado, ele sabe o que está fazendo e ele tem que ser punido. Mas será que a pessoa
sai de casa e fala assim, pensa, hoje eu vou passar a mão na bunda de alguém. Será que é isso que tem na cabeça uma pessoa? Se dá para chamar de pessoa? É uma escolha. Ei, será que ele sai de casa já com um plano pensado? Hoje eu vou encontrar alguém e vou fazer isso. Por que motivo ele iria entrar numa loja onde você não vê ele realmente comprando nada, você vê que ele só está aguardando o melhor posicionamento para que ele possa fazer o que ele quer, é só isso que ele está aguardando. Então, sim, se ele conseguir ver a oportunidade em qualquer momento, seja dessa situação de ambiente público ou em outro ambiente onde ele consiga acessar as crianças, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E a única forma de proteger as crianças é mantendo ele longe de crianças. Thaís Travessoli, a polícia já tem a identificação, mas a polícia vai na busca desse homem, está aguardando ele se apresentar. O que acontece? Jason, a nossa produção fez contato com a Polícia Civil. Nós estamos em cima deste caso para dar uma resposta para a sociedade. O que eles disseram é que ele foi identificado, foi intimado para se apresentar na delegacia. Nós não sabemos se isso ainda aconteceu, estamos em contato com a assessoria da Polícia Civil e que a delegada não vai falar nesse momento para não atrapalhar as investigações. Essa situação da menininha, que é muito grave, foi em público, repito, com câmera de segurança, com a família perto. Ele fez isso, passou a mão no bumbum da criança. Você imagina o que ele é capaz de fazer, então, a partir desses relatos que nós estamos mostrando nessa reportagem, o que ele é capaz de fazer num ambiente que não tem ninguém perto, que não tem câmera e não tem família. Olha a audácia desse homem. Mesmo nesse ambiente, ele teve coragem de fazer o que fez com essa criança e ainda, aquela outra imagem, ele olha. Ele passa a mão na criança e dá aquela olhada. Será que é para ver se alguém percebeu? Ou será que é para intimidar? O que será que ele queria com essa atitude? Então, isso nos faz pensar também o que ele é capaz de fazer se estiver num ambiente sozinho, só com essa criança, que foi o que aconteceu no interior de São Paulo. E fica aqui também, é claro, né, Jason, o alerta para as famílias, para dar sentido para o que a criança está contando. Nesse caso da menininha, a mãe acreditou na criança, acreditou no relato, foi atrás das câmeras, pediu para ela, conta para a mamãe o que é que ele fez, como é que esse homem fez. Acreditou na criança, é importante ouvir, porque senão a criança vai contar para quem? Se conta para a família, muitas vezes a família não acredita, que foi o que aconteceu com essa mulher que nós mostramos na reportagem. Contava a família, mas ele não ia fazer isso, não, o tio não faria isso, deixa para lá. A criança é que acaba ficando com os traumas. Olha, eu quero dizer para esse cidadão que ele tem todo o direito de se manifestar. Tem todo o direito e nós estamos aqui à disposição. Se ele quiser falar sem mostrar o rosto, mas quiser dar a versão dele, não tem problema nenhum. Nós ouvimos, preservamos. Agora, precisa de uma resposta. A gente tem que saber, entender. Porque a imagem, ela é de dar nojo, minha gente. A gente olha para a imagem e a gente fica indignado. Vou pedir para mostrar só mais uma vez, porque ele entra na loja e depois que ele comete o ato, olha só, ele comete o ato, mexe com a menina, abusa da menina, né? Ele enrola, ele dá aquela enroladinha, aí ele vai lá, quer ver, ó? Gente, é de deixar qualquer um assim indignado, com vontade, com raiva. Isso deixa a gente irado, com raiva, olha só. Aí ele dá 3, 4 passos, dá uma olhadinha para trás, olha lá, quer ver, ó? Ó, ainda dá uma olhadinha para trás para ver se ninguém viu nada, se tá tudo bem. E aí continua andando tranquilamente e vai embora. Ó, eu digo só uma coisa para você. Isso não pode ficar assim. Tem que ser feito justiça, a polícia tem que encontrar esse homem e tem que ouvir o que ele tem para dizer, mas tem que ser feita a justiça. E é o que a gente espera.